Um passo significativo foi dado no mercado imobiliário americano para poder usar Bitcoin como colateral para poder obter empréstimos, imobiliários para os single family homes, né, ou seja, praticamente para o sonho americano, aquela famosa casa própria que o americano sempre quer e que é um grande problema hoje, principalmente para a classe média, porque está cada vez menos acessível. Então isso aqui pode ser uma mudança bastante significativa e maior do que muitos esperam, mesmo que você não acredite ou não goste de Bitcoin, e eu vou explicar hoje nesse capítulo o porquê. Então, primeiro vamos para as notícias. Aqui está na CNBC, né? Falou a administração Trump, ela está movendo para poder contar cripto como um ativo para ser usado no Federal Mortgage, ou seja, aquele financiamento típico imobiliário. Aqui está sendo usada a palavra cripto, então não se está falando especificamente de Bitcoin, talvez isso inclusive vai ser um dos motivos de crítica para o pessoal que gosta só do Bitcoin e não gosta dos outros, né? Afinal de contas, você poderia usar até moedas bem menos, até criptos bem menos confiáveis, mas esse movimento foi bastante significativo porque ele foi movido aqui pelo diretor federal, né, que é o William Poulter, do Federal Home Finance Association, e ele tweetou justamente ontem para falar que, ali alinhado com o presidente Trump, fazendo a visão de transformar os Estados Unidos na capital cripto do mundo, ele deu a ordem para os dois maiores programas, né, de financiamento imobiliário dos Estados Unidos, que são parte governamentais, que é o Ginnie Mae e o Freddie Mac, para ordenar para que eles se preparem para poder aceitar criptomoedas como um ativo para poder obter mortgages. Então, agora eu quero explicar exatamente por que isso pode ser maior do que você imagina. E aqui eu não estou falando somente de preço, porque ele está sendo usado ali por instituições, ou porque está tendo uma adoção institucional cada vez maior, porque cada um vai ter a sua opinião sobre o assunto, mas isso na verdade pouco importa. O que importa é como que o Bitcoin vai ser usado pelo mercado, independente de você acreditar que ele vai ser usado, que ele deveria estar completamente fora do sistema, ou outros, né, como Michael Saylor, que vão gostar de incluir isso dentro do sistema para poder se proteger de todo o problema que nós temos no sistema atual de diluição de poder de compra ao longo do tempo. Agora, por que isso é extremamente importante e talvez diferente do que as pessoas estão acostumadas? Mas antes de continuar, quero só falar para o pessoal aqui que isso com certeza muda bastante, né? Todo o jogo que acontece não somente com Bitcoin, mas com a liquidez mundial e onde ela vai. E para você poder adaptar um pouco do seu portfólio, você pode, se você quiser fazer uma avaliação gratuita, e tem um link aqui abaixo para você agendar com um dos nossos assessores aqui da equipe. Agora, se você quiser estudar profundamente tudo o que está acontecendo, né, como que o Bitcoin se comporta macroeconomicamente falando, de uma forma talvez um pouco diferente do que você está acostumado, mas também como que é criada essa liquidez que dá o suporte para o Bitcoin e para todos os outros mercados, eu tenho aqui um Substack super completo no link aqui da descrição abaixo, onde eu tenho artigos, inclusive esses vídeos, você pode ver ele de forma gratuita, eu vou começar a fazer ele sem propaganda, inclusive no próprio Substack, e aqui os artigos que eu tenho exclusivos explicando, como se fosse ali uma mini universidade, juntando artigos escritos e também artigos em forma de vídeo, né, como se fosse vídeo aulas, literalmente o meu sonho de projeto, né, de poder trazer educação real macroeconômica, bem diferente do que a gente aprendeu na faculdade. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que avaliar o Bitcoin de uma forma mais macroeconômica, né? Que eu sei que é um fenômeno e um ativo muito contraditório quando você tem as pessoas que ou são apaixonadas ou detestam o Bitcoin. Só que você precisa entender cada vez mais que não se trata somente do preço. A gente pode observar o preço aqui, que ele está ali nos seus 108 mil, e é super interessante porque ele começou a se descorrelacionar cada vez mais com simplesmente o fato dele ser mais uma ação americana alavancada, né? Antigamente era seguro você dizer que o Bitcoin nada mais era do que o Nasdaq com tripla alavancagem, ou seja, você quer se expor na bolsa americana, mas com muito mais risco e muito mais volatilidade, mas também muito mais retorno, você acaba entrando no Bitcoin. E aí virou nada mais que uma coisa especulativa. Só que ao longo do tempo, principalmente ali de 2020, no final de 2024 para 2025, e com todas as regulamentações que foram implementadas ali pelo novo governo nos Estados Unidos,
você tem uma força cada vez maior de regulatória. E isso é extremamente importante para você dar tranquilidade para instituições fora dos Estados Unidos de seguir os passos, porque os Estados Unidos, em princípio, deveria ser um dos últimos países a fazer esse tipo de movimento, porque tem um sistema financeiro muito mais sólido do que você encontraria em países emergentes. Essa adoção, normalmente, ela veio de países mais emergentes. Por exemplo, é muito mais interessante na Nigéria. Você precisa mais de Bitcoin na Nigéria do que nos Estados Unidos. O próprio Brasil utiliza isso bastante, né? Inclusive com stablecoins. Então, cripto é bastante usado nesse aspecto, como uma forma de proteção ali fora do sistema para quem está mais na zona periférica do sistema euro-dólar, né? Os dólares fora dos Estados Unidos. Agora, se você está nos Estados Unidos, você não consegue ver isso de forma muito fácil. Você não consegue ver o problema que você não existe problema cambial na sua vida, a não ser que você viaje para a Europa, né? Mas nada além disso. Agora, no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito mais substancial. Você fica de olho ali no câmbio, porque ele pode determinar muito mais da sua vida. Só que os Estados Unidos começarem a fazer passos nesse sentido, isso acaba surpreendendo de forma positiva esse tipo de adoção institucional do resto do mundo, justamente pela forma extrema que os Estados Unidos são regulamentados. E isso acabou fazendo esse desacoplamento de você ter uma coisa somente nos Estados Unidos, somente como se fosse uma ação especulativa, e ele começou a ter uma característica muito mais forte de uma commodity global, que é exatamente assim que ele é visto nos próprios Estados Unidos. E eu sempre mostro esse gráfico do Michael Hall, né, do Cross Border Capital, que fala exatamente como que a composição do Bitcoin, inicialmente ela é meio concorrente ao ouro, mas ao longo do tempo ela vai se tornando complementar, e é um excelente barômetro para a liquidez global. Então o preço do Bitcoin é um dos indicadores que quem me segue aqui já sabe do que eu estou falando, que eu uso bastante como barômetro para ver qual que é o humor da liquidez global, porque ele é de fato um ativo global. Então é como se fosse assim, uma mudança de ótica de que agora as forças que poderiam agir, uma coisa que era muito mais especulativo dentro dos Estados Unidos pela quantidade de capital que está indo, está sendo usado por entidades que nem sabemos. Por exemplo, né, na guerra da Ucrânia com a Rússia, você tem transações que estão sendo feitas entre eles. Muitos países, sem avisar ninguém, estão usando como reserva. Teve até ali várias teorias acontecendo ali sobre o hash rate do Bitcoin tendo caído um pouco depois da guerra do Irã, sugerindo que tenha tido uma atividade extrema de mineração dentro do próprio Irã. Isso mostra como você pode adotar e usá-lo sem avisar absolutamente ninguém. E tudo isso faz com que você tenha aí pequenos choques de oferta no Bitcoin, porque o Bitcoin é 100% inelástico na sua oferta. Você já tem toda a programabilidade para saber exatamente quantos Bitcoins serão gerados a cada bloco, independente da sua demanda. Então, se você começa a ter ali uma movimentação muito forte institucional no país onde você tem mais capital no mundo, que é os Estados Unidos, isso acaba criando movimentos significativos, porque não tem muito para onde ir, mesmo que você tenha volatilidades. E aí isso vem se refletindo cada vez mais. Agora, nos Estados Unidos, voltando aqui para o programa da casa própria, por exemplo, é muito interessante o fato de que antes, ou pelo menos até hoje, você pode usar, digamos que você tem ali a sua aposentadoria, o seu 401k, as suas ações, uma SP500, ou você tem ali uma conta de corretora com ações que valorizaram bastante ao longo do tempo, e às vezes você não quer pagar impostos em cima disso, né, para não pagar ganho de capital. Você pode usar as ações americanas como colateral para poder obter empréstimos, inclusive imobiliário, no Ginnie Mae e Freddie Mac. Agora, quando você pode passar a usar Bitcoin em cima disso, apesar de toda a volatilidade que é criada, você criou automaticamente uma diversificação do seu risco em relação à volatilidade do colateral. Por quê? As ações americanas, elas até são usadas pelo mundo inteiro, quando você tem o sistema do milkshake do dólar, etc., né, que traz capital para os Estados Unidos. Isso tudo faz bastante sentido. Mas ele não é aquele mega ativo global com uma commodity
sendo esse colateral. Isso, na minha opinião, traz uma diferença muito grande, porque pressões, por exemplo, a rede do Bitcoin, ela está sendo protegida pela própria China, pela Austrália, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Itália, né? Todos esses países que estão participando na mineração, na transação e na rede, né, que está sendo criada, faz com que essa commodity digital ela tenha essa sustentação. É claro, a volatilidade vem caindo ao longo do tempo, mas vai trazendo uma sustentação global para algo que você vai usar dentro do território americano para financiar a sua própria casa. E isso, num mercado literalmente gigantesco, principalmente numa situação que nós nos encontramos agora, onde você tem a classe mais alta, que quem detém ativos ganhou o jogo, quem não detém ativos simplesmente está ficando para trás por conta da desvalorização do dólar. Então, que é o K-shaped economy, né, que o Darius Dale fala tanto, né, do 42 Macro. Então, isso, na minha opinião, cria uma possibilidade assim muito interessante, inclusive fazendo o mesmo jogo, né? Porque você não precisa vender o seu Bitcoin para fazer isso, mas usar esse Bitcoin para obter empréstimos, que é literalmente a estratégia do Michael Saylor. Inclusive, o próprio Michael Saylor elogiou o William Poulter assim que ele postou isso, porque isso pode fazer criar uma revolução, porque hoje você tem uma estrutura muito mais voltada para o crédito e o seu credit score, etc. E aqui você não precisa disso. Literalmente é como se fosse a criação de Ripple para pessoas físicas, para o consumo próprio, né? Para casa própria, para o sonho da casa própria. Será que isso vai ajudar as pessoas, baseado na adoção exponencial que vai acabar acontecendo ao longo do tempo, para fazer com que os valores das casas não fiquem mais tão distantes assim daquelas pessoas que sempre sonharam, ou os millennials, né, da minha geração, ou a geração Z, etc., que não consegue de jeito nenhum comprar casa com a mesma facilidade que os boomers fizeram? Isso resta, a gente precisa ver a cena dos próximos capítulos, mas cada vez mais nós estamos vendo a caracterização, né? Ao invés de você ver ali como necessariamente moeda, muitos defendem isso, outros já não defendem, mas claramente você vê nos Estados Unidos uma movimentação cada vez maior para uma consolidação do Bitcoin como talvez um dos melhores colaterais do mundo no futuro.